Fucking poetry, fucking roll. Disse tudo que tinha a dizer. E que mais? Você tem uma pergunta por aí? Tem. A gente tava conversando aqui em off, né? Citando até de algumas bandas dos anos 70 e tal. E uma impressão que dá é que o rock, a partir dos anos 80, já parou de dialogar um pouco com esses outros ritmos, que é um pouco do que a gente percebe, que eu já tava citando aqui, do som de vocês. Então, vocês acham que em algum momento, principalmente ali quando o rock virou um carro-chefe dessas gravadoras, ele acabou mesmo se distanciando com desses outros ritmos e foi parar tipo uma outra prateleira? Vocês sentem hoje que o som que vocês fazem é mais próximo daquela escola dos anos 60 e 70? Acho que sim, porque naquela época havia um direcionamento mais aberto, onde as pessoas podiam se expressar de uma maneira mais ampla e essas influências eram mais naturais. Nos anos 80 talvez tenha tido um direcionamento mais específico, de música pop, mais radiofônica, que impediu um pouquinho essa diversidade que a gente resgata com muita naturalidade. Eu acho que foi uma coisa mais mercadológica mesmo de gravadora nos anos 80. Né? A gravadora sempre coloca mais na mídia, mais forte, mais presente, aquela receita que está dando certo. Né? Ao mesmo tempo, apesar que nos anos 80 eu acho que musicalmente muita coisa empobreceu em relação musicalmente ao que vinha nos anos 70, eu acho que teve um certo erro talvez, ou sei lá, uma fatalidade, mas eu acho que essa geração dos anos 80, apesar de com uma música harmonicamente mais pobre, ou como quiser chamar, ela dialogava melhor com aquela juventude pós-repressão, começo de abertura, ela falava mais a língua que aquele jovem queria ouvir. E infelizmente eu acho que o pessoal que vinha dos anos 70, esse diálogo com aquele jovem de anos 80, ele perdeu, porque os anos 70 tinha muito ainda da coisa do prog, coisa que eu adoro particularmente, né, o Som Nosso de Cada Dia, né, por exemplo, mas perdeu. O jovem daquele momento dos anos 80 estava querendo ouvir algo mais como o Cazuza, como o Lobão. Opa, agora a gente pode falar. E infelizmente, acho que por essa perda de comunicação do que o jovem queria ouvir, muitas bandas acabaram perdendo esse momento, e que deveriam estar nos anos 80, porque elas vieram batalhando nos anos 70 inteiro, no meio numa época que não se podia falar. Mas infelizmente se cai às vezes no vício, bom, não posso falar, mas então vou colocar uma letra aqui meio só para ilustrar, o importante é só o som, o rock, e isso acabou defasando eles perante esse público dos anos 80. Mas mercadologicamente eu acho que as gravadoras sempre buscam, tá dando certo, lançaram a Blitz, deu certo, opa, legal, então o que tem mais de engraçadinho aqui para colocar e tal, mas acho que cada geração tem a sua música boa e a sua música ruim. Teve muita gente nos anos 80 que musicalmente pode não ser tão interessante quanto a abertura dos anos 70, mas que falou o que se precisava ser dito. E um discurso que coincide na maioria das bandas dos anos 70, eles se sentem abstraídos da biografia do rock, né? Principalmente para essa nova geração, eles acreditam que tudo começou ali com os Paralamas, com o Capital. Mas aqui só uma ideia que a mídia vendeu, né, bastante, né? E principalmente a Rede Globo, o Rock in Rio, isso foi difundido pela mídia forte, né? O B-Rock, né? O Brock, que falam, né? Os anos 80 e tal. Infelizmente, a gente está hoje em 2010, quer dizer, dos anos 80 para cá já vão aí 25 anos, algo assim. Então, para esse público mais jovem, ele conhece o que a mídia disse que era, né? Digamos que foi conveniente, como ele estava falando, para essa ação mercadológica, difundir essa ideia, que o rock começou nos anos 80, que na verdade basta fazer uma pesquisa, um resgate. Era tudo uma questão de mercado. No começo dos anos 80 começou a ter um pouquinho mais de show, né? Veio Van Halen, veio Queen, veio Van Halen, veio Kiss.
digamos assim, uma certa emissora, até o Van Halen não tinha se tocado que aquilo dava dinheiro. Curiosamente, no mesmo ano, 6 meses depois, quando o Kiss veio, a emissora mais forte falou: opa, não, peraí, eu que vou transmitir. E aí 2 anos depois, Rock in Rio, e aí se vê, opa, isso daí dá dinheiro. Então isso que despertou também, né? Se não tivesse dando dinheiro, os anos 80 teriam passado incólumes o rock brasileiro também, né? É o que gerou dinheiro. Barato tem alguma? Essa questão mercadológica que você falou, me colocou muito bem. É isso aí mesmo. E hoje o que eu particularmente percebo é o seguinte, quer dizer, hoje você teve um retrocesso nessa questão toda também. Então, até quer dizer, a coisa assim, enquanto interessava isso para determinada emissora, estava legal. Hoje o que a gente vê é que é nada, quer dizer, não existem mais, a mídia não existe, as rádios de rock praticamente não existem. Eu queria, sabe, até colocar isso com vocês. Como é que vocês veem essa questão do mercado, vamos dizer assim, de rock hoje? Todas essas corporações ganhavam muito dinheiro, principalmente em vendagem, né? De discos, de mídia física. A indústria, ninguém sabe muito bem o que fazer, nem a gente sempre soube talvez um pouco mais ou menos se virar, porque a gente sempre se virou com as próprias mãos. Mas quem estava acostumado com aquele mercado viciado de opa, o dinheiro entrando a rodo e de repente se viu sem, então o rock ele virou mais uma vítima disso. A mídia se fechou basicamente para a maior parte das expressões artísticas. Pouca gente sobrou, e ainda tem uma mídia forte, que normalmente é um setor mais popularesco mesmo, e que ainda vende uma certa quantidade de alguma mídia, de CD ou de DVD. Mas se fechou de uma maneira que realmente o cara tem que ser muito popular mesmo, tipo, sei lá, uma Ivete Sangalo, que seria a Madonna brasileira, vamos dizer, não artisticamente, mas mercadologicamente, como vendagem. O Cazuza tem uma entrevista dele nos anos 80, ele falando, acho que até pós Rock in Rio, e falando do rock, né, que ele fala, acho que é pro Jô, ele fala assim, hoje em dia tem um monte de papai comprando guitarrinha pro filho, que é pra ser, bom, que nem eu e o Lobão não, mas que nem o Paulo Ricardo e talvez o Lulu Santos, aí pode. Eu e o Lobão a gente tá queimado. Então, eu acho que sim, eu acho que o rock, antes de tudo, é essa questão da contracultura, da liberdade de expressão. Eu acho que isso tudo é rock. Silva Vena tá mandando uma pergunta aqui que é pro Xando. Ela fala: Xando, você tem uma longa carreira no rock nacional. Conta pra gente como você vê o fato de existirem tão poucas mulheres roqueiras no Brasil e no mundo, diga-se de passagem. São poucas bandas se comparadas com as masculinas. Eu acho que talvez a gente tenha medo que vocês acabem com a gente. Pô, Silvia, não sei te responder, acho uma sacanagem também. Acho que deveria ter muito mais. Tem muita mulher porreta. Até por acaso eu tinha feito um tema, tinha me pedido para escolher 5 músicas e eu escolhi Mulheres da Pesada até. Eu vejo mal pra caramba, eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo que é bom, já que tem tanto espaço pra todo mundo que é ruim, deveria ter pra todo mundo que é bom também. Porque existiram e existem bandas muito boas de mulheres. E eu acho que isso é uma questão talvez histórica, porque o rock surgiu daquela coisa do blues, que era puramente machista, do jazz, que era puramente feito por homens. Eu acho que vem daí, eu não sei se de repente você acha que realmente é preconceito, ou é uma coisa mais cultural. Acho que talvez o rock, por ter sempre tido uma imagem agressiva, talvez sempre tenham ligado isso mais com o homem do que com a mulher, né? Achava que a mulher tinha que ter a voz doce, né? Vamos falar de Brasil, né? Não vou estender pro planeta, mas no Brasil, sabe? Uma Nara Leão, cantar uma bossa nova e tal, né? Eu acho que talvez pela imagem agressiva do rock tenham linkado mais isso, então tenha ficado mais difícil para elas quebrarem essa barreira, né? Mas várias quebraram, mas eu acho que infelizmente as oportunidades são menores para elas. Mas eu acho que isso deve mudar. Eu acho que tem mudado até no mercado de trabalho, né? Acho que a mulher ainda não está no lugar que ela deveria
estar, mas ela vem se virando bem, como os undergrounds, ela vem abrindo a picada dela. Eu acho que talvez algum dia isso mude, mas eu acho que é uma questão talvez meio cultural. E aí se você levar aqui, principalmente desde o início do rock, quando o rock ficou mais na mão de gravadora e tudo mais, não ia ser o executivo da gravadora que ia quebrar essa barreira. Às vezes pegaram uma ou outra, né, um girl school, alguma coisa assim, falavam, pô, essas meninas aí. E aí, às vezes, quando pegam, vira fórmula também, né, por um tempo, né, oba, então agora toda banda tem que ter uma mulher cantando, porque é legal.